estudo de hoje você vai aprender sobre a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Protestante, conforme nós temos aqui nas Institutas de João Calvino e também conforme a Palavra de Deus nos diz. Vamos então, acompanhe esse estudo até o final, você vai aprender mais sobre esse tema. Para quem está chegando hoje vendo esse vídeo, nós estamos estudando as Institutas da Religião Cristã, uma obra, a obra de maior influência da Reforma Protestante do século XVI. Estamos lendo e comentando as Institutas, a primeira edição de 1536, uma obra riquíssima. João Calvino, um jovem ainda, escreve essa obra com o conhecimento que ele tinha da Palavra de Deus e expõe a doutrina bíblica para um mundo que estava em trevas naquela época, sem o conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então ver o que nós aprendemos aqui nesta noite. Veja esse vídeo até o final, você verá essa diferença entre a Igreja Católica Romana e entre a Igreja Protestante. Ele fala do caráter sacrílego da missa. Está lá na página 268. A palavra missa na Igreja Católica significa santo sacrifício da missa. Nós já vimos que João Calvino critica na parte dos sacramentos a questão da Igreja Romana não oferecer o vinho para os participantes da Santa Ceia, da Eucaristia. E aqui ele vai dar 5 razões e faz 5 perguntas sobre por que dessa participação não acontecer. Ele pergunta assim: primeira, que oráculo lhes revelou essa solução tão alheia à palavra de Deus? Então ele pergunta isso, né? Por qual revelação vocês se guiaram? Né? Não é pela palavra. Segunda, porque naquela melhor época, até cerca de 1000 anos depois dos apóstolos, todos os fiéis, sem exceção, participavam de ambos os símbolos. Então ele vai lembrar da questão bíblica. A Bíblia diz que os apóstolos participaram dos símbolos, ou seja, do pão e do vinho, e também até no ano 1000, por volta do ano 1000, a igreja participava dos sacramentos, o pão e o vinho. Olha só. Terceira, porque Cristo fala simplesmente do pão que o comessem, mas do cálice que todos o bebessem. Então ele vai fazer essa pergunta baseado no texto de Marcos, de Mateus 26, 26 e 27. Ele diz: é como se deliberadamente ele quisesse opor-se à astúcia de Satanás. Quarta, se o Senhor considerou dignos de sua ceia somente os sacrificadores, assim ele fala sobre os sacerdotes, porque na missa significa o santo sacrifício da missa. Em toda a missa, Jesus é sacrificado novamente. Esse é o significado da missa. Diferente do que a palavra de Deus nos diz, que Jesus morreu de uma só vez por todos os nossos pecados. Então ele não precisa ser sacrificado de novo e de novo, como na missa se ensina. A quarta razão é essa. Se o Senhor considerou dignos de sua ceia somente os sacrificadores, que homem teria ousado convocar os estranhos que foram excluídos pelo Senhor de participar dela? E a quinta, Paulo mentia quando disse aos coríntios que ele recebera do Senhor o que lhes entregava, que todos participassem indiscriminadamente de ambos os símbolos. Então ele conclui dizendo: com esses e similares inventos, Satanás tem tentado, com densas trevas, obscurecer e macular a santa ceia de Cristo, no mínimo, com o fim de impedir que sua pureza seja preservada na igreja. A grande questão que Calvino está trazendo aqui é o papel da palavra de Deus na vida da igreja.
E naquela época, a igreja, como também hoje, a igreja romana, se seguia pela sua tradição. Então, para a igreja romana, a tradição está acima da Bíblia. Então, você não encontra em nenhum lugar das Escrituras algumas doutrinas. Por exemplo, do celibato obrigatório dos ministros. Você não encontra isso nas Escrituras, pelo contrário. A Bíblia fala que se alguém tem o dom do celibato, se alguém tem o dom para ficar solteiro, que seja assim. Mas é um dom, não é uma obrigação. Se a pessoa tem vontade de se casar, que se case. Então é isso que nós encontramos em 1 Coríntios. A Bíblia fala também a respeito da Santa Ceia, que todos devem participar do pão e do vinho. E na tradição da igreja romana foi retirada o vinho dos fiéis. Então isso é a grande diferença entre a igreja católica e a igreja protestante. O lugar da Bíblia. Na igreja protestante, e agora nós falamos na igreja protestante reformada, a Bíblia ocupa o papel central. Sem a Bíblia não há nenhuma doutrina. Nós não cremos em nenhum outro ensinamento que não esteja na Bíblia. Então, hoje, falando nessa questão, nós vamos lembrar dessa questão histórica e também com a ajuda do reverendo Adão Carlos Nascimento. Eu vou ler e explicar aqui duas perguntas desse livreto que nos fazem entender essa diferença, essa grande diferença entre a Igreja Católica Romana e entre a Igreja Protestante. Primeira coisa, é verdade que a primeira igreja que surgiu foi a Igreja Católica? Não, não é verdade. A primeira igreja que surgiu foi a Igreja Primitiva, a Igreja dos Apóstolos. Essa foi a primeira igreja que surgiu. Depois, a igreja foi se deteriorando e com Constantino a igreja foi institucionalizada. O imperador romano institucionalizou a igreja, mas a igreja já existia antes disso. E essa igreja foi a primeira igreja a surgir. A Igreja Católica Romana, então, é uma igreja que surge de uma degradação da igreja primitiva. Por isso, a reforma protestante tem como objetivo resgatar aqueles valores primitivos da igreja, os valores originais, o que Jesus queria para a sua igreja. Daí acontece a reforma protestante. Qual a diferença entre a igreja primitiva e a Igreja Católica Romana? Nós vamos dar hoje aqui 4 pontos de diferença entre a Igreja Primitiva e a Igreja Católica Romana. Primeiro, os problemas doutrinários e os problemas éticos surgidos na Igreja Primitiva eram resolvidos pelo presbitério, pelo conjunto dos presbíteros, pelo conselho, pelo presbitério. E na Igreja Católica são resolvidos pelo Papa. Olhe só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abre aí a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 15. Hoje nós vamos ler vários textos que esclarecem sobre essa questão. Lá em Atos 15, nós lemos assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Lá no versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Então, como a igreja era administrada, como a igreja resolvia os seus conflitos, os seus problemas na igreja primitiva? Ela resolvia os seus conflitos, os seus problemas através do colegiado dos apóstolos
e presbíteros, através da reunião dos apóstolos e presbíteros. Esse sistema de governo é bíblico, está aqui em Atos 15, e nós não encontramos assim na Igreja Católica. O sistema católico é um sistema hierárquico. Há um cabeça da igreja, que a igreja afirma ser o cabeça da igreja. O cabeça da igreja romana é o Papa. O cabeça da igreja primitiva é Cristo, porque a Bíblia assim diz. No caso da igreja presbiteriana, por exemplo, o cabeça da igreja presbiteriana é Cristo. Por quê? Porque o presidente do Supremo Concílio não é o chefe da igreja presbiteriana. O presidente do Supremo Concílio é apenas o representante do Supremo Concílio, é o moderador do Supremo Concílio. E ele não pode dar pronunciamentos a não ser que o próprio Supremo Concílio dê a ele esse direito. Então nós não temos um representante como um chefe da igreja, porque o chefe da igreja é Cristo. É ele, é o único que se assenta no trono e é ele quem governa e quem reina. Nenhum outro pode ocupar o seu lugar. A igreja romana chama o Papa de Vicarius Dei, o Deus substituto, ou seja, o Papa está no lugar de Jesus, segundo a igreja romana, e ninguém pode ocupar essa cadeira a não ser o próprio Cristo. Por isso, nós que reconhecemos que Cristo é o nosso cabeça, é o nosso chefe, nós obedecemos a Ele e a sua palavra, e não às tradições humanas. Então nós obedecemos a palavra de Deus e o que dela pode ser deduzido clara e logicamente. Essa é uma grande diferença entre a igreja protestante e a igreja católica. Outra diferença é que na igreja primitiva não havia missa. Havia culto com cânticos de hinos, orações, leitura bíblica e pregação. Nós encontramos lá na carta de Paulo aos Colossenses esse texto, esse ensinamento. Olha só o que nós lemos. Abre sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, nós encontramos exatamente sobre isso. A partir do versículo de número 15, diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós lemos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja é uma igreja que seguia essa ordem e dentro do seu serviço a Deus, seu serviço cultico, a igreja se manifestava através da leitura da palavra, da pregação da palavra, dos cânticos e também dos sacramentos, das ofertas. Então, isso faz parte do culto. Então, todos os outros rituais elaborados pelo homem ao longo dos séculos não mostram o que a igreja primitiva era. Por isso, a missa propriamente, como a Igreja Católica Apostólica Romana apresenta, não é o que nós temos como base na Bíblia. Porque o que nós temos na Bíblia é o culto simples. Por isso que o nosso culto é tão simples. São cânticos e leituras da Bíblia, né, e orações. É um culto puramente bíblico. E a Bíblia está e é central nesse culto. Nós cantamos a Bíblia, nós oramos a Bíblia e nós ouvimos a leitura e ouvimos a mensagem da própria Bíblia. Então é a Bíblia que fala conosco no momento do culto.
Até nas orações? Sim, até nas orações, porque devemos orar segundo a vontade de Deus. E os nossos pedidos devem ser de acordo com os princípios da palavra de Deus. Daí a grande importância de nós termos a diferença entre a igreja romana e a igreja protestante. A igreja protestante crê assim, que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. A igreja romana até afirma que a Bíblia é palavra de Deus, mas coloca as tradições humanas acima da Bíblia. Essa é uma das grandes diferenças da igreja protestante para a igreja católica. Todos os membros da igreja primitiva participavam do pão e do vinho na Santa Ceia. Na igreja católica, só o padre é que participa do vinho na comunhão. Então, isso é o que Calvino falou, né? E mais uma vez, o reverendo Adão Carlos Nascimento, no seu livro A Razão da Nossa Fé, traz essa diferença. Então, a igreja católica, apostólica, primitiva, porque isso nós precisamos entender também, nós somos católicos e apostólicos. Todo protestante legítimo é católico apostólico, só não é romano, né? Por quê? Porque a palavra católico significa universal. E nós cremos na Santa Igreja Católica. A Igreja de Jesus Cristo está espalhada por todo o mundo. Por isso que a Igreja de Cristo é católica. Ou seja, ela é universal. Ela não se limita a uma nação apenas, mas ela está espalhada por todo o mundo. A Igreja de Cristo é apostólica, porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. O Novo Testamento é um compilado dos livros inspirados por Deus através dos apóstolos e todos aqueles que estavam ali no círculo apostólico. Por isso nós perseveramos sim, e nós cremos na doutrina da Igreja Católica Apostólica. Só não somos romanos, nós somos protestantes e, no nosso caso, presbiterianos. Então, essa é uma das outras grandes diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Primitiva. Na Igreja Primitiva não havia padre, nem cardeal, nem papa. Havia, sim, presbíteros e diáconos. Qualquer pessoa que examinar o Novo Testamento vai entender isso. Procure na Bíblia esses termos aí, cardeal, arcebispo. Você não vai encontrar. Padre, você não vai encontrar. O que você vai encontrar na Bíblia são termos como presbíteros e diáconos. O pastor é um presbítero, ou seja, é um supervisor, ou seja, um ancião, ou seja, é aquele que foi ordenado por Deus para cuidar do ensino da igreja, para supervisionar a igreja, para que a igreja permaneça na palavra do Senhor. Então, essa é a função dos presbíteros. Os diáconos são aqueles que foram instituídos para serem as mãos de misericórdia de Cristo no mundo. Eles foram instituídos para a ação social. E nós encontramos esses termos, presbíteros, diáconos, na Bíblia, pastor. Nós não encontramos o termo cardeal, padre, na Bíblia. Então são termos e são cargos inventados por homens, né? Então, olha só a grande diferença entre a igreja protestante e a igreja católica. A igreja protestante baseia toda a sua doutrina e a sua prática na Bíblia. A igreja católica baseia toda a sua doutrina e prática na tradição humana. Muitas doutrinas inventadas, ensinamentos vindos da mente de homens e não inspirados por Deus. Como surgiu a Igreja Católica Romana? Surgiu da degeneração da Igreja Primitiva. Desde o início, homens fraudulentos entraram para a Igreja. No princípio, entretanto, as perseguições contra os cristãos se encarregavam de purificar a comunidade cristã. Então, ele está contando aqui que sempre
nós tivemos no seio da igreja, no meio da igreja, o joio e o trigo. Aqueles que faziam parte da igreja, mas de fato não eram crentes. Só que as perseguições, quando aconteceram as perseguições, foi um meio de se purificar a igreja. Porque de fato só permanecia crente, permanecia na igreja aquele que estava disposto até a morrer por Cristo. Por isso, muitos falsos cristãos saíram da igreja, não permaneceram na igreja. Então, ele vai contar que no ano de 323, por um decreto do imperador Constantino, o cristianismo passou a ter proteção oficial do Império Romano. Cessaram as perseguições e muitas pessoas, sem serem verdadeiramente convertidas, entraram para a igreja. O que Constantino fez foi cristianizar o império. Por exemplo, no dia 25 de dezembro, era a comemoração do nascimento do Deus Sol. E aí, o que Constantino fez e os outros daquela época? Mudaram essa data. Não, então, no dia 25 de dezembro, vai ser agora o nascimento de Jesus. Então, colocou ali como se fosse o nascimento de Jesus. Até hoje nós guardamos essa data, né? Historicamente guardamos essa data, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Os estudiosos, historiadores e outros pesquisadores bíblicos datam o nascimento de Jesus por volta da primeira semana de abril. Então, por que ele colocou justamente nesse dia? Para substituir uma comemoração pagã por uma comemoração cristã, para colocar essa data e fazer com que essa data tivesse relevância, como já era guardada, usar essa data como um feriado agora cristão. E isso ficou, né? Nós até hoje guardamos e aproveitamos esse tempo para falar sobre o nascimento de Jesus. Mas, de fato e de verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, olha só, a atuação de tais pessoas que entraram para a igreja sem serem convertidas levaram a igreja a adotar doutrinas e práticas que se chocam brutalmente com os ensinos bíblicos. E aqui o pastor Adão Carlos ele traz uma série de ensinamentos que você não encontra lugar na Bíblia. Por exemplo, no ano 375 foi instituído o culto aos santos. Onde na Bíblia você acha culto aos santos? Temos como provar que podemos fazer culto aos santos? Primeiro, quem são os santos na Bíblia? A Bíblia diz que os santos são os crentes. Todos aqueles que creem em Jesus são santos. Fazem parte dessa comunidade, dessa nação eleita de Deus, né? Desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esses são os santos, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Todo crente é um santo. Ele é justificado, ele é santificado por Cristo. Por isso que a Bíblia chama os crentes de santos. A Bíblia também nos conta, no primeiro e no segundo mandamentos, lá da lei de Deus, da lei moral de Deus, que não podemos adorar nenhuma outra pessoa a não ser o próprio Deus. Então, como nós vamos cultuar os santos? Não tem como. Você não tem lugar na Bíblia. E essa doutrina de culto aos santos se chocaria, com certeza, com vários ensinamentos da Bíblia, onde o próprio Deus diz: eu sou Deus. Me adorem, né? Adorem em espírito e em verdade, ou seja, de acordo com a palavra. Então não podemos adorar nenhum outro a não ser o próprio Deus. Outra doutrina, no ano 431, instituiu-se o culto a Maria, a partir do Concílio de Éfeso, cidade em que pontificava a grande Diana dos Efésios, divindade feminina pagã,
divindade feminina pagã. Então, o que aconteceu? E uma das práticas da Igreja Romana, que nós conseguimos entender ao longo dos séculos, conforme a expansão da Igreja e a assimilação de culturas para dentro dessa Igreja, a Igreja substitui feriados pagãos e coloca um personagem bíblico ali, ou cristão, né, para substituir o deus pagão. Então, a Diana dos Efésios, que é uma deusa cultuada, se tornou Maria. O culto continuou para Diana, mas o nome não era mais Diana, agora é Maria. Então, essa é uma das grandes práticas da Igreja Romana. O sincretismo religioso, a mistura de crenças. A Igreja vai se expandindo, a Igreja, o Império vai tomando conta do mundo, e onde chega e há uma divindade ali é substituída por um personagem cristão. E até hoje a Igreja Católica tem essa prática de assimilar, de absorver todas as crenças e assim colocar como se fosse um santo ali, um santo da Igreja. E essa é mais uma prática da Igreja Romana. Em 503, agora sim, surgiu a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? É um estado intermediário entre o céu e o inferno, na vida, né? Então, a pessoa que não consegue obras suficientes para ir para o céu, ela fica no purgatório. Onde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. A Bíblia não fala do purgatório. A Bíblia fala de céu e a Bíblia fala do inferno. Então, não existe um estado intermediário entre céu e inferno. E nós não somos salvos por obras, né? Então, nenhuma missa pode fazer com que uma pessoa seja salva, saia do purgatório e vá para Deus, né? Nenhuma missa de 7 dias, 30 dias, 1 ano, isso não tem nenhum valor para a salvação, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça e não por obras. Outra doutrina que foi adotada em 783, a adoração de imagens e relíquias. Em 1090, inventou-se o rosário. Em 1229, foi proibida a leitura da Bíblia. Então, o povo não tinha acesso, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a igreja ficou nas mãos dos sacerdotes, daqueles que estudavam, e a Bíblia estava apenas em latim, no grego, no hebraico, e as pessoas não tinham acesso a essas línguas que eram apenas para os estudados, para a igreja. Essa foi a crise que se instalou na igreja. Conforme o passar do tempo, as pessoas iam às missas, mas não entendiam, porque as missas não eram na língua do povo. Imagina você chegar num local e assistir uma missa toda em latim, com um sacerdote virado de costas para você. Então não tinha nenhuma condição de uma pessoa compreender sobre a Bíblia. É nesse contexto que se fez a Reforma Protestante. Lutero, estudando a Palavra de Deus e lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o justo viverá por fé. A partir daí, ele começou a questionar as práticas da igreja. As indulgências estavam vendendo a salvação. Então as pessoas, e uma das teses de Lutero era que o tilintar da moeda no fundo do cofre fazia com que a alma saísse do purgatório e fosse diretamente para Deus. Ou seja, a pessoa comprava a sua salvação, e a salvação de alguém, de um parente, tinha início quando a moeda daquela pessoa tilintava lá no fundo do cofre. Olha só que coisa mais terrível que estava sendo ensinado na época. Daí surgiu a Reforma Protestante. Lutero questionou nas suas teses, ele foi até o fim e ele quase foi assassinado, mas
foi salvo e ficou salvo ali num castelo, de onde traduziu a Bíblia e de onde também compôs aquele hino Castelo Forte é o nosso Deus. Então, resumindo, né, essa história, João Calvino, nesse contexto também, começou a questionar as doutrinas da Igreja Romana e na perseguição, diante da perseguição que estava acontecendo do rei Francisco I com os protestantes, Calvino escreve essa obra das Institutas. E nessa parte específica que nós vamos ler nas Institutas, Calvino vai refutar várias posturas da Igreja Romana, para dizer ao rei: olha, o que você está defendendo não é o que a palavra de Deus nos diz. Então, por isso que hoje nós fizemos esse adendo, né? Nós falamos um pouco das doutrinas da Igreja Romana e no próximo estudo nós veremos por que os sacramentos são 2 e não 7, como a Igreja Romana diz. Uma das respostas é: a ceia e o batismo encontram lugar nas Escrituras, encontram seus substitutos no Antigo Testamento. Os outros sacramentos propostos pela Igreja Romana não têm lugar nas Escrituras. Então, você que está nos assistindo, tem alguma dúvida? Pode mandar nos comentários, mandar também no WhatsApp e nós podemos responder no próximo vídeo. Hoje foi um momento onde nós podemos ver as diferenças entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica, e no próximo estudo nós falaremos sobre a questão dos sacramentos. Perguntas aí para você que está nos acompanhando: quais são as principais diferenças entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica Romana? A primeira igreja que surgiu foi a Igreja Católica? E outra pergunta, né, em que lugar das Institutas nós lemos uma boa refutação sobre as práticas da Igreja Romana? Então você pode responder essa pergunta, rever o vídeo, né? E se você responder essas perguntas, você vai estar fazendo uma revisão do estudo que nós vimos nessa noite. Que Deus nos abençoe e nos guie a aprender mais da sua palavra.